Tcharam! Beleza, galera? Tio Phil na área de novo. O gatão. The best mathematicians in the world. O inglês é uma porcaria. Pessoal, 2 aulas já se passaram, ou 2 pedacinhos de aula, não sei como é que o meu amigo vai editar isso aí, mas recapitulando. Primeira aula, falamos dos 4 conjuntos importantes e como apareceu o conjunto dos números reais, tá? Ali tem mais ou menos quase 3.000 anos de história numérica e a gente falou isso aí em menos de 10 minutos. Na segunda aula, nós falamos sobre as relações de pertinência e inclusão. Estão lembrados? Pertence, não pertence para elemento e conjunto, quando eu estiver relacionando esses 2 caras. Está contido, não está contido, contém, não contém, quando eu estiver relacionando 2 conjuntos, ok? E eu quero falar com vocês agora 3 operações muito importantes, tá? Que eu tenho uma 4ª operação, mas agora eu vou ficar só nessas 3 operações, que vem a ser a união, a interseção e a diferença entre conjuntos, tá? Então, vamos colocar aqui como título da nossa aula, operações entre conjuntos. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, eu vou desfocar, mas eu volto, hein? Aqui, ó. Voltei. Isso foi... Como é que se fala? Efeito especial. Vocês querem ver um gordo sumindo? E o gordo voltando. Então, olha aqui, pessoal. Primeira operação que eu quero que vocês lembrem, ou que vocês possam aprender, é a operação união. Tá? Cara, essa operação, o nome, ele já praticamente te indica o que deve ser feito. Ora, unir coisas. Imagina que eu tenho um conjunto e eu tenho um outro conjunto e eu quero unir esses 2 conjuntos. Melhor dizendo, eu quero ter um terceiro conjunto que tenha todos os representantes desse cara e todos os representantes desse cara, sendo que eu não quero os valores repetidos. Então veja, vamos dar um exemplo para você entender melhor. Imagina que eu tenho um conjunto A, ele é 1, 2 e 3, tá? Subconjuntos, conjuntos dos números naturais, não é isso? Eu tenho um conjunto B, ele é 2, 3, 4 e 5. Mano, se eu quiser fazer a união entre esses 2 conjuntos, tá? Lembrando que esse U, ele é de união. Ferinha, é só fazer um terceiro conjunto na qual tenha todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, olha para cá. A, união B. Então, vamos escrever todo mundo de A. 1, 2 e 3. Agora, vamos escrever todo mundo de B. Opa, o 2 já está escrito. Então, 2, 3... 4 e 5. Ah, professor, você não vai escrever 2 duas vezes, não? Negativo. Eu quero um conjunto o mais limpo possível, que seja representante do A e que seja representante do B. Então, qual foi a técnica que eu usei? Primeiro eu escrevi o A, 1, 2, 3. Agora o B, 2, 3, 4, 5. Mas o 2 e 3 já estavam escritos. 2, 3, 4, 5, está aí a união. Muito fácil. Então, de maneira prática, como é que você pensa? Preciso fazer um conjunto que tenha todo mundo de A, que tenha todo mundo de B, mas que eu não tenha elementos repetidos. Eu uso apenas uma vez. Você viu que o 2 aparece 2 vezes, eu usei uma. O 3 aparece 2 vezes, eu usei uma. Beleza? Outra operação, a interseção. Então, a interseção. Que é um uzinho ao contrário. Então, interseção, pessoal, não é só você pedir a Deus pelo coleguinha, não. Não tem aquele negócio na igreja? Vamos fazer uma intercessão por fulano. Essa interseção é outra. O que vem a ser interseção na matemática? Eu quero apenas os elementos que estão no conjunto A e estão no conjunto B. Em outras palavras, pegue apenas os elementos repetidos. Repete comigo. Pegue apenas os elementos repetidos, beleza? Então vem com o titio aqui. Você tem o conjunto A, meu filho, que ele é 1, 2, 3. O conjunto B, 2, 3, 4, 5. Então, a interseção A, interseção B. O que eu falei? Eu quero saber os elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Poxa, cara, muito fácil. 2 e 3 e acabou. Só isso, professor? Só isso. Então, a interseção é a pergunta para a interseção. O que eu tenho no conjunto A que eu também tenho no conjunto B? Tá certo? Então eu pego só os elementos que se repetem e mais nada. Show? Terceira e última operação, diferença.
a diferença entre conjuntos, diferença. Que isso, professor? Você vai subtrair? Não, é um conceito de diferenciação, tá? Quando eu digo A menos B, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: esse menos, aquele menos ali, vamos falar um pouquinho de onde vem aquele sinal ali. O menos, a gente chama eles de números negativos, não é isso? Nos números negativos, você coloca um menuzinho na frente. Esse menos vem de negativo. Essa palavra negativo vem de negação, tá? Então, quando o seu gerente te dá aquele extrato bancário e fala que você tem menos 300, ele está negando esses 300. Ele está falando que você não tem esses 300, muito pelo contrário, que você deve 300 ao banco. Então, entenda o sinal de menos também, em linguagem computacional, como uma negação, ok? Não só você pensando numa subtração aritmética. Então, olha só para cá. Se menos é uma negação, o que essa sentença diz é o seguinte: o que eu tenho no conjunto A que eu não tenho no conjunto B, tá? O que eu tenho no primeiro conjunto que eu não tenho no segundo. Então, olha para cá, pessoal. O que eu tenho no A que eu não tenho no B? O elemento 1. É ou não é? Então, a subtração entre esses dois elementos, entre esses dois conjuntos, A menos B, seria o número 1, tá? Professor, faz aí pra gente B menos A agora. B menos A, pessoal. O que vem a ser B menos A? B menos A é o que eu tenho no B que eu não tenho no A. Cara, o que eu tenho no B que eu não tenho no A? 4 e 5. Beleza? Tranquilo? Tamo junto? Então essas foram as 3 operações que eu queria passar para vocês. A união. Vamos relembrar rapidamente. Pega os elementos de A e os elementos de B sem repeti-los. A interseção. Eu só pego os elementos repetidos. E a diferença? O que eu tenho no primeiro conjunto que eu não tenho no segundo. Muito fácil, né? Meu irmão, fica comigo, ó. Essa vaga é tua. Tchau.